Bom dia, minha gente querida. Felicidade e prevenção de doenças. Qual que é a relação entre a felicidade, entre ser feliz e o processo biológico, o processo fisiológico do envelhecimento? Qual é o impacto que a felicidade e como a gente vê o mundo ao nosso redor tem no nosso processo do envelhecimento saudável? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo e no final eu vou te passar uma dica de como tu pode enganar o teu cérebro a perceber o mundo ao teu redor de uma maneira mais leve, de uma maneira mais feliz. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Donadel, eu sou médico, eu falo sobre envelhecimento saudável e sobre prevenção de doenças. No contexto de prevenção de doenças, a gente sempre fala, e eu falo muito sobre alimentação saudável, sobre o que tu pode comer, sobre atividade física, que atividade física que tu faz, sobre prevenção de doenças, como prevenir as doenças que nos acometem quando a gente começa a ficar mais velho, como pressão alta, como diabetes, como colesterol, e tu tendo essa doença, tu desenvolvendo essas doenças, como tu faz para prevenir que elas se tornem uma doença mais grave, uma doença potencialmente fatal como um infarto, um AVC, para te comprar anos de vida com saúde no futuro, com as pessoas que tu gosta, para te fazer as coisas que tu gosta. Mas uma coisa que eu falei muito pouco e que eu gostaria de poder falar muito mais para vocês é sobre o processo, um dos pilares do envelhecimento saudável, que é o pilar que eu chamo de o pilar da felicidade. Não é só ser feliz e se sentir alegre, o pilar da felicidade é todo um processo tanto de conhecimento intrapessoal, de como é que a gente vê nós mesmos e como é que a gente está tranquilo com a nossa própria pessoa, e de relação interpessoal entre nós e as outras pessoas, entre nós e a nossa família, entre nós e o nosso parceiro, e entre nós e o mundo ao nosso redor, como a gente se vê e como a gente vê o mundo ao nosso redor e como a gente interage com isso, acredite ou não, tem um papel muito importante no teu processo de envelhecimento. E quanto mais a gente estuda esse tipo de coisa, quanto mais a gente estuda a importância desse processo, a gente vê que cada vez mais é um processo que não pode ser negligenciado quando a gente fala de envelhecer de uma maneira saudável, envelhecer de uma maneira dinâmica, prevenindo as doenças do envelhecimento. Para vocês terem uma ideia, tem um estudo muito grande feito na Universidade de Harvard que mostrou que o fator que melhor prediz o quanto as pessoas estão satisfeitas com a sua vida lá na velhice, depois que elas já envelheceram, o fator que foi o melhor preditor de qualidade de vida e de satisfação com a sua vida na velhice era o quanto as pessoas estavam satisfeitas com os seus relacionamentos, com os relacionamentos entre a sua família, o relacionamento com o seu parceiro. Mais importante que colesterol, mais importante que diabetes, mais importante que qualquer outra doença, isso tem um impacto muito real, um impacto muito verdadeiro para nós. Então, se vocês quiserem começar a aprender mais sobre isso, que eu fale mais sobre isso, tanto sobre felicidade, quanto sobre relacionamentos, quanto gratidão, quanto solidão, eu posso fazer mais vídeos específicos sobre isso, é só comentar aqui embaixo sobre o que vocês querem começar a aprender mais. Para quem quiser começar e não sabe de onde, eu fiz um livro, eu fiz um livro que tem um passo a passo tanto sobre alimentação, quanto atividade física, quanto tudo que vocês precisam saber para começar agora a ter um envelhecimento saudável, um envelhecimento com mais saúde. Essa é a cópia física, mas o livro é completamente de graça para baixar, tem o link aqui embaixo, é só entrar no site para te poder baixar e começar a fazer isso hoje, não tem custo nenhum. Agora, no começo do vídeo eu te falei que eu ia te ensinar uma dica, que eu ia te ensinar um macete de como tu pode enganar o teu cérebro a ver o mundo ao teu redor de uma maneira mais leve, de uma maneira mais feliz. Nada disso eu tiro da minha cabeça, tá? Tudo isso é baseado em artigos científicos. O artigo que eu usei tá na referência aqui embaixo, se alguém quiser ler mais, se alguém quiser ver o artigo e ver, ver como ele explica e como ele faz isso com mais detalhes, mas de uma maneira bem resumida de como é o processo por trás disso e como esse mecanismo realmente funciona. O que acontece? Todos os dias a gente recebe vários estímulos ao nosso redor, sejam eles negativos, sejam eles positivos ou sejam eles estímulos neutros, que não são nem positivos e nem negativos. Tá? Todas as pessoas recebem isso de maneiras diferentes. Agora, algumas pessoas recebem esses estímulos e eles veem tanto os estímulos neutros como até alguns dos estímulos positivos como sendo coisas ruins. Aquela pessoa que acontece uma coisa boa na vida dela, mas ela não vê aquilo como uma coisa boa, ela não percebe que aquilo realmente está fazendo bem para ela.
Por outro lado, nós temos pessoas que são mais alegres, são mais felizes e os estímulos que chegam na vida dela, mesmo que neutros, que não são nem bons nem ruins, ou até alguns estímulos ruins, algumas coisas que não são tão boas, a pessoa vê aquilo como uma forma positiva e traz aquilo de uma maneira boa para dentro dela. Todo mundo sabe que isso existe. Agora, a grande manha por trás desse artigo e o que eles realmente tentaram estudar para ver se é possível sabendo quais são os mecanismos por trás disso, se a gente consegue enganar o nosso cérebro a perceber esses estímulos neutros, esses estímulos que não são nem positivos nem negativos, como estímulos bons, como estímulos alegres. Como é que eles fizeram isso? Como é que o teu cérebro vê isso? A área do teu cérebro que é responsável por interpretar o mundo ao teu redor e tentar descobrir se o estímulo é bom, se o estímulo é ruim ou se o estímulo é neutro, ele não faz isso sozinho, ele usa várias dicas do teu corpo para tentar interpretar aquele estímulo e ver se aquele estímulo é um estímulo bom ou se aquele estímulo é um estímulo ruim. O que eles testaram é a musculatura do nosso rosto, a musculatura do sorriso, responsável pelo sorriso, ela é uma dessas dicas que vai para o teu cérebro e diz para o teu cérebro se aquele estímulo é um estímulo bom ou se aquele estímulo é um estímulo ruim. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram pessoas, voluntários, e eles mostraram para elas pessoas com uma expressão facial neutra, uma expressão facial brava ou uma expressão facial feliz. E eles botaram as pessoas para ranquear aquilo, se eles achavam que as pessoas estavam mais felizes ou se as pessoas estavam mais ruins. Eles testaram como a pessoa percebia a expressão facial do outro. E eles fizeram isso como um basal e depois eles forçaram um sorriso nessas pessoas. As pessoas tinham que ver as mesmas fotos das mesmas pessoas com os mesmos mesmas expressões, ou felizes, ou tristes, ou neutras, e com um sorriso no rosto falar se aquele era um estímulo bom, ou se aquele era um estímulo neutro, ou se aquele era um estímulo feliz. O que eles viram foi que quando a pessoa sorria, mesmo que um sorriso forçado, mesmo que um sorriso que não era autêntico, por falta de uma palavra melhor, as pessoas viam os estímulos neutros como os mais estímulos felizes. Então, as pessoas dizem que a vida é um espelho, que tu pode sorrir para ela e ela vai sorrir de volta. Existe um embasamento científico para isso e com certeza essa não é uma cura para a depressão, isso não é uma cura para a solidão, mas dentro do nosso arsenal de coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia para ver o mundo de uma maneira melhor, esse é uma coisa que tu consegue adicionar sem dificuldade e quem sabe ao longo prazo consiga te comprar mais leveza e consiga te dar uma percepção mais feliz do mundo que nos cerca. Eu espero de verdade que eu tenha ajudado e grande abraço para todo mundo.